Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, congratular a bancada parlamentar do PSD por ter trazido o tema da ciência e da relação da produção científica e da tecnologia com o mundo empresarial, porque nos abre aqui um debate importante sobre o papel da academia na sociedade. Mas é justamente ao abrigo desta narrativa empresarialista que assiste a proposta da direita que o PSD, há poucos meses atrás, deu aqui entrada no Parlamento de 2 projetos de lei que alteram os estatutos da carreira docente universitária e do Politécnico. Na verdade, o que essas propostas vêm dizer e o que o PSD vem aqui propor não é mais do que pressionar os docentes do ensino superior a trabalhar de borla nas empresas. Tudo isto com a justificação que é preciso aproximar a produção científica e tecnológica ao mundo empresarial e industrial. Estas propostas não passam de um insulto a estes profissionais e é até curioso, vindo do PSD, tão defensor da concertação social, não ter conseguido formular uma proposta que encontre acolhimento de nenhuma organização representativa dos trabalhadores. Mas não são só os sindicatos que rejeitam estas propostas de alteração ao Estatuto da Carreira Docente. É o próprio CNE, o Conselho Nacional de Educação, através dos seus parceiros, que diz o mesmo, e passo a citar: estas propostas de alteração não devem, por isso, ser acolhidas. Pasme-se, esse parecer foi aprovado no Conselho Nacional de Educação até com os votos favoráveis dos conselheiros indicados pelo PSD, ou seja, é o próprio PSD que, no Conselho Nacional de Educação, admite que a sua produção legislativa no Parlamento fica muito aquém das expectativas. Sra. Deputada Margarida Mano, para a vossa bancada, na verdade, tudo é empresariável. O direito ao conhecimento é um mercado. O direito ao trabalho é um mercado e, de preferência, um mercado que deve ser explorado. Em geral, a universidade, para o PSD, é uma empresa e uma fábrica de precários e de trabalhadores que devem trabalhar à borla nas empresas. O Bloco rejeita essa visão. O Conselho Nacional de Educação rejeita essa visão. O PSD mantém as suas propostas e tenciona abrir uma guerra com docentes e investigadores? Obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Margarida Mano. Valorizar o conhecimento, claro. As questões da qualificação dos portugueses, da educação em todos os níveis de ensino, da ciência, do conhecimento, são questões em que o Partido Socialista também está empenhado. E sendo questões que não pulsam ao ritmo dos anos letivos, nem sequer dos anos, mas pulsam ao ritmo das gerações, põe uma questão específica no diz respeito à relação entre maioria e minoria, e eu queria deixá-lo claro. Nós estamos confortáveis nesta maioria parlamentar e estamos confortáveis porque este Governo e porque esta maioria da esquerda plural tem feito bem ao país, tem feito progredir o país e, portanto, como tem sido dito, não estamos à procura de outros parceiros. Mas nestas matérias estruturantes, nós queremos ter a possibilidade de construir convergências produtivas também com os partidos da oposição e, portanto, em matéria de conhecimento, estamos disponíveis para esse trabalho. Mas, Sra. Deputada, o PSD a falar de incompetência em matéria de gestão de fundos comunitários só pode ser uma tentativa de desconjurar a pegada desastrosa que deixaram nessa matéria. Ainda esta manhã, na Comissão de Economia, tivemos a oportunidade, acerca de outra matéria educativa, de explicitar as responsabilidades do PSD e também do CDS nesta matéria. Mas em matéria de valorização do conhecimento, os senhores, por exemplo, tiraram do escopo dos fundos comunitários o emprego científico, o que tem problematizado, tornado muito mais difícil uma série de ações que podiam ser mais facilmente financiadas e mais bem financiadas do que o que são por vossa responsabilidade. Sra. Deputada, o Sr. Deputado Luís Monteiro já mencionou aqui o parecer que o Conselho Nacional de Educação deu quase por unanimidade sobre as vossas propostas a última vez que vieram aqui falar. Eu lembro-me bem daquilo que disse sobre as vossas propostas, mas, Sra. Deputada, o Conselho Nacional de Educação conseguiu ser ainda mais demolidor para as vossas propostas do que aquilo que nós aqui tínhamos sido. Francamente, é preciso. E nós estamos dispostos a acolher, a discutir
a procurar convergências, mas é preciso vir com propostas estruturadas, é preciso vir com propostas pensadas, é preciso vir com propostas que não sejam meros anúncios, que não sejam apenas propostas desgarradas. A minha pergunta, Sra. Deputada... Queira concluir? Concluo, Sr. Presidente. A minha pergunta, Sra. Deputada, e isto é muito importante, até porque está a ser concluída e vai ser apresentada proximamente a avaliação da OCDE a estes sistemas que têm a ver com a valoração de conhecimento. A minha pergunta é muito simples, Sra. Deputada. Vai continuar o PSD a apresentar apenas propostas desgarradas e pontuais que mereçam a rejeição de todos os intervenientes, de todos os atores, de todos os agentes, como aconteceu a última vez que aqui vieram, ou vão tentar alguma abordagem mais construtiva e mais abrangente? Muito obrigado. Para responder, a Sra. Deputada Margarida Mano. Muito obrigada. Eu agradeço ao Sr. Deputado Luís Monteiro e ao Sr. Deputado Porfírio Silva a dinâmica acesa que colocaram nas suas intervenções e que me permitirá seguramente afirmar aquilo que o PSD pensa nestas matérias. De facto, Sr. Deputado Luís Monteiro, não temos uma visão de uma sociedade empresarialista como não temos uma visão de uma sociedade estatizada. Temos uma visão de uma sociedade real, onde existem empresas, onde existe Estado, onde existem vários desafios societais e onde a democracia tenta fazer leituras, ou faz leituras, e a nossa leitura, de facto, é de que instituições de ensino superior, instituições de interface, todo o sistema científico e o mercado e a sociedade, também nos seus anseios de justiça social, são fundamentais. O que significa que não há um triplo hélix, há um quádruplo hélix e nós estamos aqui para ajustar. Não há trabalho à borla, há trabalho pago, naturalmente, há uma missão, e aqui fazia o ponto com o que o Sr. Deputado Porfírio Silva disse, há uma missão das instituições de ensino superior, que é uma missão tripla, é uma missão de ensino, é uma missão de investigação e é uma missão de transferência de conhecimento, valorização, o que quisermos chamar-lhe. E nessa tripla missão, é claro para o PSD, e disso o PSD não vai abdicar, encontrando eco, ao contrário daquilo que dizem em muitas instituições e em muitos atores do sistema, não vai abdicar que hoje um docente pode ter um perfil diferenciado em função das três missões, naturalmente que contratualizado com o Estado. Eu gostava só de dizer também relativamente à gestão dos fundos comunitários, uma vez que o referiu, que é muito curioso que digam isso, naturalmente, normalmente olham para 2015 e antes de 2015, esquecem o contexto e olham só para as medidas, mas não há exemplo mais caricato relativamente à questão do que se diz e do que se faz, do que a gestão dos fundos comunitários com este Governo. Porque o Governo fala em descentralização, mas centralizou do ponto de vista de gestão de fundos comunitários tudo. Por exemplo, um aviso de um programa operacional regional que antes era decidido pelo Presidente da CCDR, hoje tem que ir a uma comissão interministerial coordenadora, demorando meses. Portanto, nós olhamos para o presente e para o futuro, não olhamos para o passado, mas se olharmos para o passado, olhamos para os últimos 2 anos. Muito obrigada. Para uma pergunta, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o PSD por ter trazido este tema a debate, aliás, numa boa tradição de o trazer já por diversas vezes, e gostava de começar por aqui. A transferência de conhecimento e a sua transformação em valor pressupõe que, antes disso, haja investimento na produção de conhecimento, seja produção em ciência fundamental, seja em ciência aplicada. E apesar do Governo PS definir como o grande promotor da ciência, e também aqui ter virado a página, verificamos que a FCT, que é o principal instrumento de financiamento público da ciência, executou em 2016 menos verbas do que na página anterior, em 2015. E tememos bem que em 2017 a situação seja idêntica ou ainda pior. E, portanto, há vários efeitos que decorrem desta falta de investimento em ciência, apesar de ser propagado o contrário, e eu gostaria de me situar concretamente num, que são os investigadores FCT.
Como sabem, são investigadores de excelência, reconhecidos internacionalmente, mas cujos contratos estão agora a acabar, acabaram já alguns e acabarão agora no primeiro trimestre, essencialmente, ou pela única razão de que o Governo não criou condições para a sua continuação do trabalho em Portugal. E, portanto, estes melhores investigadores portugueses não têm perspectivas de se manterem cá, não têm lugares, não têm carreira e não têm verbas para executar os seus projetos. E daqui decorre uma pergunta que gostaria de dirigir à Sra. Deputada Margarida Mano. Considera a Sra. Deputada que nestes termos e com estes exemplos a política do Governo estabelece as condições básicas, mínimas, para a garantia da inovação e esta transferência de conhecimento e considera que oferece alguma credibilidade para que o PS se apresente como o grande promotor da ciência em Portugal? Muito obrigada. Também para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Margarida Mano, dizer que, a propósito da discussão que aqui o PSD trouxe hoje, as expressões sociedade do conhecimento ou criação de valor a partir do conhecimento são muitas vezes usadas com o propósito da promoção de uma área de negócio muito apetecível aos grupos privados, que põem em causa muitas vezes ou serve-se do interesse público geral, perdendo recursos nacionais. E a verdade é que nesta discussão é preciso relembrar aquilo que foi a opção política do governo PSD-CDS, porque o paradigma que o governo PSD-CDS tentou impor foi sempre o de subordinar a produção científica e tecnológica ao mercado privado, proporcionando a chamada transferência do conhecimento ao mercado privado, disponibilizando a investigação e desenvolvimento nacional aos grupos económicos e financeiros para que potenciassem os seus lucros à custa do sistema científico e tecnológico nacional, bem como do investimento público. Esta foi a prática política que puseram em cima da mesa. Até porque, conforme a Sra. Deputada até aqui já reconheceu, o esforço privado nesta matéria é residual e nós acrescentamos, foi sempre residual. Foi sempre residual, porque era tão mais fácil aproveitar os recursos públicos, havendo quem lhes pudesse prestar a mão nesse sentido. Aliás, a visão que fazia parte inseparável do caminho de destruição das funções sociais do Estado e de concentração de meios públicos nos privados, ao arrepio das necessidades de desenvolvimento do país, foi exatamente o caminho apontado pelo PSD no Governo e agora também nos projetos que trouxe a discussão e que novamente aqui retoma. O que o PCP propõe é também aqui uma política alternativa que assente no incremento do investimento público e privado e uma viragem na política de formação, investigação e desenvolvimento tecnológico. Defendemos que é preciso partir das capacidades e do potencial científico e técnico existentes, articular as diversas dimensões do conhecimento, da investigação, do desenvolvimento, da inovação com a indústria e as demais necessidades do país. Mas quando falamos de valorização, e vou terminar, Sr. Presidente, quando falamos de valorização do conhecimento e articulação com o setor produtivo, temos de perguntar, então, porque é que o PSD agora está tão aparentemente preocupado, porque quando o PCP, na passada legislatura, propôs medidas para o desenvolvimento, por exemplo, de parcerias com as micro, pequenas e médias empresas, ou da constituição de um fundo para a inovação tecnológica empresarial, espante-se, o PSD votou contra, e já agora o CDS também. Para responder, novamente, Sra. Deputada Margarida Mano. Obrigada, agradeço naturalmente às deputadas Ana Rita Bessa e Ana Mesquita as questões colocadas e tentaria começar, aliás elas tocam-se no que diz respeito à investigação, por uma questão que nos parece absolutamente central e que é, na nossa perspectiva, houve um tempo em que as instituições de ensino superior podiam estar na sua torre de marfim. Esse tempo onde podiam estar a ser financiadas por um Estado, de facto, que também não era propriamente um Estado democrático. Esse tempo acabou porque hoje a criação de riqueza é absolutamente essencial e não há criação de riqueza nem criação de valores sem conhecimento. E não há conhecimento sem investigação de ponta. E a investigação de ponta é, naturalmente, muito cara, conhecemos muitas experiências onde ela é feita essencialmente por privados e onde o Estado não acompanha, e aquilo que nós pensamos é que Portugal tem condições únicas, porque tem um sistema público de investigação
competitivo e que, no fundo, concorre até pelo próprio mecanismo da avaliação dos docentes internacionalmente e que, portanto, o Estado tem a obrigação de, naturalmente, regular e investir e orientar no sentido do serviço público. Por isso mesmo é que estranhamos que o Governo atual se demita desse papel, reduzindo o investimento em ciência, reduzindo, nomeadamente, aquilo que há uma expressão que neste roteiro tenho ouvido, ouvi mais do que uma vez, ouvi 2 vezes, foi alguém dizer assim, a FCT é um instrumento administrativo. A Fundação para a Ciência e Tecnologia é um mero instrumento administrativo, não é uma fundação, não tem estratégia científica, não tem independência. Nós não podemos estar mais de acordo. E, portanto, uma das bandeiras do Governo foi o emprego científico, que teve, do ponto de vista do Partido Social Democrata, a manifestação e o apoio correspondente. Votámos algumas coisas que nos pareciam inadmissíveis contra, noutros a favor e, portanto, o emprego científico é naturalmente uma bandeira importante, mas o emprego científico não é a estratégia para a investigação, não é a estratégia para Portugal. E, portanto, esta questão é para nós essencial. É preciso haver emprego, mas é preciso haver emprego científico, não hoje, mas daqui a 5 anos e daqui a 10 anos, e pela forma como o Governo está a atuar, parece-nos que isso não vai acontecer a muito curto prazo. Muito obrigada.